sábios, beleza? Estamos aqui de novo para trazer mais uma reflexão, conseguir parar um momentinho na nossa semana, para a gente crescer, para a gente evoluir e viver os planos de Deus sempre na nossa vida. E hoje eu queria fazer uma reflexão bem rápida e sobre um assunto que é fácil a gente perceber, só que a gente não para mudar a nossa postura em relação a isso. E a gente tem que ser agentes de mudança no nosso mundo e mudar essa perspectiva sobre a nossa vida. Que isso vai ser fundamental para a gente alcançar o nosso sucesso, alcançar e viver os planos de Deus. Que é, a gente não vai ser feliz enquanto a gente basear nossa vida em acúmulo de riqueza, acúmulo de poder, de status. O ser humano é insaciável. Essa é a frase que define a nossa postura, a nossa forma de agir, e a gente continua baseando a nossa vida em ter cada vez mais dinheiro, ter cada vez mais status, mais poder. E eu queria usar um gráficozinho só para explicar um pouquinho melhor para vocês sobre isso, como funciona a nossa cabeça e por que a gente nunca vai ser feliz agindo dessa forma. Antes disso, só mete o dedo no like. Queria agradecer a todo mundo que sempre está acompanhando, sempre tem um número de pessoas que acompanha, que curte, compartilha. E eu queria instigar vocês aí a mandar esse vídeo para mais uma pessoa. Sei que às vezes dá vergonha, mas sim, manda para ela. Se isso está fazendo diferença para você, pode ajudar muito na vida dela. E ajuda a gente a espalhar cada vez mais essa mensagem para outras pessoas. Beleza? Bora lá então. Hoje eu queria conversar com você sobre isso. A gente precisa parar de viver a nossa vida com base naquilo que a gente acumula, com base no nosso poder, no nosso status. Por quê? Por que isso não funciona? Por que a gente vê tantas pessoas que são famosas, que são ricas, que têm um status gigantesco, diversas, milhares, milhões de pessoas aí admirando elas, como atores, atrizes, cantores, e as pessoas entram em depressão, as pessoas se matam. Tem até um estudo que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, que fala que a maior taxa de suicídio em São Paulo são nos bairros ricos. Por que isso acontece? Por que as pessoas chegam nesse ponto? E um pouco que eu queria explicar para vocês, a gente já conversou um pouco sobre o papel da dopamina, certo? Que é o hormônio da recompensa, que é aquele hormônio que, se a gente não dominar ele, ele domina a gente. Ele domina a nossa postura, porque a gente sempre vai querer ter aquela sensação de prazer, aquela sensação de conquista. E ele acaba sendo um papel muito importante nesse fluxo. Eu vou deixar aqui do lado um gráfico que deixa muito claro isso, como a dopamina age em cada situação. Eu só queria que vocês observassem onde está a linha da alimentação, quando você come, a recompensa, as outras linhas de cima e a linha de cocaína. E observe todo o fluxo que faz, o pico e a descendente. O que eu queria falar com vocês sobre isso? Quando a gente busca a nossa vida em riqueza, status, poder, não é nada mais do que essa curva de dopamina. A gente começa a pensar assim, ó, a pessoa vai lá e é reconhecida e consegue subir de um cargo. Ela sente uma liberação de dopamina muito grande, aquele prazer muito grande. Só o que acontece? A dopamina vai depois estabiliza. E aquilo vira normal, ela está naqueles status. E ela consegue ver uma pessoa ainda maior, ganhando ainda mais. E ela começa a se basear nisso, fala assim, não, eu quero chegar lá. E daí ela vai lá, trabalha e chega. Aí é um pico de dopamina gigantesco, um prazer gigantesco, uma coisa maravilhosa. Só que daí depois vem e estabiliza de novo. E a vida acaba sendo esse ciclo. Até chegar num ponto que às vezes, cara, não faz mais sentido. Até porque quando você estimula picos de dopamina muito forte, como a gente viu na cocaína, por exemplo, o que acontece? O seu cérebro, para ele não se prejudicar, ele tira alguns receptores para que você não seja danificado com essa enxurrada de dopamina que vem. E para você sentir a mesma sensação de prazer de novo, você vai ter que elevar o seu nível de dopamina ainda para mais alto, porque senão você não vai conseguir ter aquela sensação nem parecido com aquilo. E você vai ter que consumir mais droga nesse sentido, ou você vai ter que ter um status ainda maior, você vai ter que ter ainda mais dinheiro, você vai ter que fazer coisas ainda maiores para ter de novo aquele pico. Só que isso não se sustenta. Isso é uma coisa que você não vai ser saciado. Você vai continuar baseando sua vida em picos de dopamina, em cada vez mais você conseguir ter picos maiores, sentir essa sensação de prazer, mas vai ter um momento que você estabiliza e você não consegue mais chegar naquele pico. E qual que é o problema? Como você tirou receptores e você tem picos cada vez maiores, a hora que você desce e você está no nível normal de dopamina, o seu nível na verdade está muito abaixo, porque você não tem receptores. E daí vem uma depressão, vem uma tristeza, um sentimento de vazio, e as pessoas não conseguem ser felizes. As pessoas não conseguem sentir essa paz, não conseguem se sentir tranquilas, não conseguem viver de uma forma legal. Só que a dopamina só mostra essa cara dela, vamos dizer assim, no final, quando você já chega nesse pico. No começo, quando você tem essas pequenas sensações, é um prazer tão grande esse poder, que você fala, cara, eu quero isso de novo, quero isso de novo. Só que isso não vai dar certo.
E a gente tem que colocar isso na cabeça das pessoas. Todos nós temos que estar conectados relacionado a isso. A gente tem que saber que a nossa vida não vai ser feliz, não vai ser resolvida com base nesse aspecto. E até Deus ressalta muito isso, né? Tem diversas passagens que falam sobre isso. Em Provérbios, por exemplo, fala que os olhos do ser humano é insaciável. Os olhos do ser humano não satisfazem, então sempre vai querer estar buscando mais, sempre vai estar olhando o outro que tem mais, que é melhor, e vai querer aquilo para ele. E em contraposição, vai vir sempre aquele sentimento nosso de gratidão, aquele sentimento de plenitude, de quando a gente faz parte do todo e quando a gente consegue valorizar as pequenas coisas. E por que isso? Eu não sei se vocês já perceberam, mas todas as pessoas, até se a gente pegar numa situação, por exemplo, de trabalho, quando uma empresa dá um benefício para um funcionário, ele fica no momento super feliz, mas depois ele acostuma. Só que se tirar esse benefício depois lá na frente, vai ser uma tristeza muito grande. Então, quanto mais o patamar você está lá em cima, é mais perigoso para você cair do que você subir. Isso que vai mudando na nossa vida. Só que quando você tem um sentimento de gratidão, de união de todo, quando você consegue entender o propósito, quando você consegue valorizar as pequenas coisas da sua vida, a gente começa a ter uma liberação de dopamina, um sentimento de prazer, de recompensa normal, estável. E a gente começa a sentir felicidade por pequenas coisas que estão ao nosso redor. Então, um sol, a grama, você poder conversar com uma pessoa. Quando você tem esse sentimento de gratidão, você tem esse momento de parar às vezes na sua semana para refletir sobre isso, por tudo que você tem, todas as oportunidades que você tem. E claro, não estou falando de você se acomodar e você, não, só quero ficar assim, tá bom. Não é isso. Você pode buscar um algo a mais, mas valorizar aquilo que você tem. Você ser feliz naquela situação. Isso é fundamental para você de fato ser feliz. E você só vai conseguir isso se você estiver linkado com o todo, linkado com o seu criador espiritual, com toda a natureza, com toda a sociedade, procurando servir os outros, procurando fazer a diferença na vida dos outros, porque aí sim você vai ter uma liberação estável, algo que vai ser prazeroso e você não vai ter picos por drogas ou por coisas momentâneas que você baseia a sua vida nisso. Não! A sua vida vai ser uma eterna servidão, um eterno louvor, um eterno agradecimento por tudo que você tem ao seu redor. Você aproveita cada milésimo de segundo, cada detalhe, cada coisinha. Quando você muda o seu pensamento para, ao invés de se basear em pequenos picos, há momentos que você tem um prazer, uma excitação muito grande, e depois você tem aquela queda, e você mudar a sua vida para uma perspectiva de gratidão, de você perceber essas pessoas ao seu redor, de você perceber o quão diferença você está fazendo, de você ter uma noção de ter uma vida eterna, de ter uma conexão com o seu Criador, que tem algo após. Quando você começa a ter essa percepção, você muda esse pensamento, ali habita a felicidade. Não é que todo momento você vai estar super excitado, que nada vai te chatear, não é isso. Mas você tem um sentimento de paz gigantesco. E é isso que a gente não percebe. É só uma reflexão simples que eu queria fazer aqui com vocês, pra gente parar pra pensar nisso. A gente mudar a nossa forma de viver a nossa vida. Não adianta a gente viver buscando riquezas, buscando status, buscando poder. Não é isso que vai nos dar tranquilidade, que nos vai dar o verdadeiro sentimento de felicidade. É essa mudança de mentalidade. É perceber as pequenas coisas. É se unir ao todo. É se alinhar com o seu propósito. Beleza, pessoal? Se gostou do vídeo, mande para outras pessoas. Tamo junto. Até a próxima semana. É nóis.